Hoje estamos iniciando uma nova série, a série Vocação. E eu queria começar contando uma história de William Miller. Não sei se os irmãos já conhecem William Miller. Em 1818, esse homem, ele começou a estudar a Bíblia e ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria no ano de 1844. Daí 26 anos. Então, em 1818, ele começa a estudar a Bíblia e chega à conclusão de que daqui 26 anos Jesus iria voltar. E ele começa a pregar essa mensagem. Ele começa a divulgar essa mensagem. E começam a chegar pessoas. Porque ele fez muitos cálculos baseados em profecias do livro de Daniel. E muitas pessoas começam a chegar e começam a se formar um grupo de pessoas que acreditavam que Jesus iria voltar daí 26 anos. E os anos foram se passando e ele aumentou a pregação e foram chegando cada vez mais pessoas. E quando chegou a primavera do ano de 1844, eles começaram, nessa fase, né, eles já começaram um período de preparação, de vender as suas coisas, de pedir conta nos seus empregos. Imagina isso. E aí, eles decidem se reunir num monte, para encontrar Jesus no monte. E aí William Miller, junto com todas aquelas pessoas, chegam no monte, no momento esperado, e eles começam a esperar as trombetas, começam a esperar o céu se rasgando e Jesus vindo sobre as nuvens e todo olho vendo, e o tempo foi passando e nada aconteceu. Se frustraram. E aquele grupo se dividiu em dois grupos. Um grupo se afastou, abandonou a fé. Outro grupo pensou, a gente deve ter errado alguma coisa. Não. Eles pensaram, a gente deve ter errado alguma coisa. Onde foi que nós erramos? E esse outro grupo começou a estudar a Bíblia de forma mais profunda. Por que nós erramos? Por que Jesus não voltou agora? E daí surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa é a história do surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim surge a Igreja Adventista. E o que essa história tem a ver com tudo isso que nós vamos falar sobre vocação, sobre mordomia? Porque a tônica da mensagem de hoje, de mordomia, é a importância de estarmos preparados. Estarmos preparados, e existe uma forma certa de estar preparado. Existe uma forma correta de estar vivendo em várias áreas que comunica que nós estamos preparados para o grande dia. Então, esses irmãos, por mais que tenham errado, e errado feio, né? Porque Jesus foi muito claro, olha, ninguém sabe o dia e a hora. Mas, olhando por um outro lado, eles estavam sendo honestos consigo mesmos, na sua ignorância, de tentar viver corretamente. Então, eles estavam preparados nesse outro sentido. Por mais que estejam errados por um ponto, em outro eles estavam vivendo estavam tentando estar preparados. E vocação e mordomia tem tudo a ver com isso, irmãos. Essa nova série que nós vamos iniciar tem a ver com esse chamado que Deus tem para nós. Vocação significa isso. Vem de uma palavra que significa convite, chamado, kletos no original. Deus nos chama para algo. Deus nos convida para algo nessa vida. E é isso que nós vamos falar em toda essa série. O que Deus tem nos convidado, que basicamente é para entrar no reino e depois manifestar esse reino. Né? São dois chamados que Deus nos faz ao longo da Escritura. Entrar no reino, se tornar filho, salvo, e depois manifestar esse reino para todos os povos, até os confins da terra. E mordomia, que é um zoom que a gente vai dar hoje, tem a ver não com o que se entende hoje de mordomia. Né? Quando a gente fala assim, que mordomia, a pessoa pensa alguém do lado de uma piscina com um suquinho, né? Uma vida boa. Mas mordomia tem a ver com o administrador. A palavra tem a ver com oikonomos. É aquele que administra a casa. Nomos é lei, oiko é casa. Então é aquele que administra o lar. Que podia ser o chefe do lar, né, o pai, ou podia ser alguém designado para isso, um escravo, por exemplo, na época de Jesus. Existiam oikonomos, servos que administravam as finanças. Então, mordomia tem a ver com receber recursos de alguém superior e administrá-lo de forma sábia, de acordo com os princípios daquele que nos deu. Então, isso é um bom mordomo. Um bom mordomo é aquele que administra coisas que não é dele, de acordo com os princípios do seu Senhor, né? E eu queria te convidar, nosso texto base está lá em Mateus capítulo 25, que é a parábola dos talentos.
grande parábola dos talentos. Mateus capítulo 25, verso 14. Jesus diz o seguinte: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 saiu imediatamente e aplicou o dinheiro e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 trouxe os outros 5 e disse: Senhor, o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 e disse: Senhor, o senhor me confiou 2 e eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e que junta onde não semeia. Por isso eu tive medo, eu escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei? Você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse com juros de volta. Tirem o talento dele e entreguem ao que tem 10. Então, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, essa é uma das maiores parábolas que Jesus conta na sua trajetória, né, na sua vida ministerial, e ela é muito forte. Ela traz elementos da cultura comum, que é multiplicação de recursos, banco, negócios. Né? Jesus utiliza de parábolas com essa finalidade, para facilitar o seu ensino para aqueles que estão atentos, para aqueles que têm um coração aberto. Para aqueles duros de coração, a intenção era dificultar mais ainda, para que eles não ouvissem, né, como Jesus citou em Mateus 13, e não entendessem. Era uma forma de juízo para eles. Os puros, os que estão disponíveis, era uma forma de facilitar o entendimento. E essa parábola tem um contexto muito interessante, porque no capítulo 24, Jesus dá o seu sermão escatológico, ele começa a falar dos sinais dos fins dos tempos. E ele começa a falar, olha, vai haver rumores de guerras, mas não se preocupem, esse é o início das dores. E ele fala várias coisas, haverá a desolação, a grande tribulação, o abominável da desolação, né, que é o anticristo. E Jesus, durante todo o capítulo 24, começa a falar dos sinais da sua vinda. E aí ele começa a proferir mais 3 parábolas antes dos talentos. E a primeira dessas parábolas é a parábola da figueira. A segunda é a parábola do servo infiel. E a terceira, a parábola das 10 virgens. Então, Jesus está falando da volta dele, do final dos fins dos tempos, e ele começa a trazer algumas parábolas para ilustrar esse contexto de como a gente deve estar nesse momento de espera por ele. E as parábolas, elas trazem uma lição moral, né? No geral, quando a gente interpreta uma parábola, é isso que a gente está vendo na nossa escola, vamos ver as parábolas ainda. As parábolas, ela tem uma lição moral contextual. As parábolas não são ensinamentos ocultos que Jesus quer trazer de outras coisas que não têm conexão com o contexto imediato. Então, nesse sentido, o que Jesus quer ensinar com todas essas parábolas? Estejam preparados, atentos, porque eu virei como um ladrão na noite. Eu virei a qualquer momento. Esse é o sentido geral dessas 4 parábolas. E existem alguns sentidos específicos, de algumas formas específicas, de os que significa estar preparado para a volta de Jesus. E a parábola da figueira tem a ver com atenção.
estar atentos aos sinais. Assim como nós vemos as flores brotando e sabemos que daqui a um tempo vai nascer um fruto, temos que estar atentos aos sinais do fim dos tempos, porque Jesus está às portas. A parábola do servo bom tem a ver com estar atento, estar sendo fiel no amor ao próximo. Não como aquele servo que achou que o Senhor não ia voltar e começou a bater nos seus servos. Mas está em relação às relações humanas. Estarmos preparados com bons relacionamentos, em amor ao próximo. A parábola das 10 virgens fala de prudência, de estarmos, de não só vivermos como se não houvesse um amanhã. Né? Tem um filósofo, tem um poeta nos nossos dias que tem falado isso. Mas nós temos que ter prudência. Temos que pensar um pouco no amanhã também. Isso é prudência. É você pensar no amanhã e se preparar de antemão. Isso tem a ver com a volta de Jesus, inclusive. E a parábola dos talentos, que é a de hoje, tem a ver com o que fazer até Jesus voltar. Haverá um tempo. O Senhor saiu, depois de muito tempo ele volta para prestar contas. Neste meio tempo, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a vida nos levar? Nos isolar? Criar uma cultura paralela? Ou nós vamos fazer alguma coisa nesse mundo? E é isso que tem a ver, e essa parábola tem a ver com frutificação. Nós temos que ser frutíferos até o Senhor voltar. E 3 pontos que eu queria trabalhar com vocês, irmãos, nessa parábola, que são fundamentais. São 3 pontos. O primeiro delas é o investimento de recursos. O Senhor investe recursos na vida de 3 servos. Então, o primeiro ponto há um investimento de recursos. E um talento, na época de Jesus, ele ficava em torno de 30 a 90 quilos de ouro. Ou seja, se formos transportar para os nossos dias, um talento significava em torno de 250 mil reais, aproximadamente. Ou seja, um deles recebeu 5 talentos, em torno de 1 milhão e 300, 250, 1 milhão e 250 mil reais. Ou seja, é algo muito valioso que o Senhor confiou na mão desses servos. Outro recebeu 500 mil, outro 250 mil. Traduzindo para os nossos dias. Ou seja, é algo muito valioso. E o que Jesus está querendo mostrar com essa parábola Deus coloca recursos nas nossas mãos, enquanto Ele está lá nos preparando o lugar, não é isso que Jesus falou? E quando Ele voltar, Ele vai nos prestar contas. É algo muito simples. E Ele confiou recursos em nós, muito valiosos. E eu acho que a tônica de todo o culto hoje casou perfeitamente com a mensagem. Por quê? Porque o que de mais valioso Deus nos confiou? Cristo. Ele é o nosso maior tesouro. Ele nos confiou um reino, inclusive, lá em Mateus 21, 43, ele diz para os religiosos, olha, o reino vai ser tirado de vocês e vai ser dado para outro povo que dê frutos dignos do reino. Ou seja, além de termos recebido o rei, que é o bem mais precioso que nós temos, nós recebemos um reino, uma mensagem salvífica. Então, nas suas mãos, você tem algo muito valioso. A começar disso, que é o Cristo, um reino. E nós temos uma responsabilidade com isso. Deus também nos confia vidas, cônjuges, filhos, irmãos, parentes. São vidas, são coisas valiosas que Deus nos dá. Deus também nos confia dons. Ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens, diz a Escritura. Ele distribui dons para a edificação do corpo, deste mundo. Então Deus nos dá dons. Deus também nos dá recursos financeiros, como a Rebeca falou. E nós temos uma responsabilidade de tratar isso com boa mordomia, de cuidar disso bem. E por último, Ele nos dá tempo. Alguns mais, alguns menos, mas cada um de acordo com a sua capacidade. Uns 10 anos, outros 20, outros 80. E cada um tem uma capacidade de lidar com esse tempo. Ele é o soberano. Ele sabe quanto de tempo nós precisamos para multiplicar o que Ele nos dá.
Então tudo isso que Deus nos dá, Ele investe recursos em nós. Esse é o primeiro ponto. Segundo, Ele nos chama a multiplicar esses recursos, né? Isso fala no verso 16, olha, o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou. O termo original aqui é egedzomai, que significa fazer negócios, multiplicar. E no verso 27, ele finaliza a parábola falando, olha, você não deveria ter levado o que eu te dei aos banqueiros para que eu recebesse com juros? Então o Senhor espera uma multiplicação de nós. O Senhor espera um retorno. Ele espera um fruto que tem que ser a mais do que Ele nos confiou. Ele espera esse fruto. E isso fala desses 2 chamados que nós temos, né? Isso fala desses 2 convites que nós temos. Nós temos o primeiro convite, o mais importante da existência, que é se tornar filhos. Sairmos de uma posição de rebeldia com Deus e entrarmos na família de Deus, de sermos salvos. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta nada administrar bem o tempo, administrar bem os nossos recursos, administrar bem os nossos dons, cuidar bem das pessoas que estão à nossa volta, se nós vamos para o inferno. Não adianta nada. Entrar no reino, esse primeiro chamado de fazer parte dessa família, é o chamado mais importante, é o convite mais importante. E tudo depois também é importante e vem como consequência, e não como prioridade. Então cuidado, muito cuidado ao dizer coisas do tipo, meu filho é minha vida. Muito cuidado. Eu vejo pessoas falando isso, muitas vezes com uma boa intenção, mas eu tenho tentado fazer esse exercício. E se eu perder a Tabita amanhã? O que fica da minha vida se eu perder a Tabita, a Lídia? Se eu perder os meus irmãos? Eu tenho feito esse exercício. A Tabita não é minha vida. A Lídia não é a minha vida. A minha vida é Cristo. E por amar a Cristo, eu cuido delas com todo o meu empenho, com todo o meu entendimento. Mas se eu cair na situação de Jó, o que sobra? Né? O que sobra? A minha saúde não é minha vida. O meu corpo não é minha vida. Enfim, eu tenho feito esse exercício, irmãos. E nós somos chamados a multiplicar esse primeiro ponto, inclusive. Nós somos chamados a aplicar a salvação que nós ganhamos. E o que é isso? O que isso fala? De repartir a vida que nós recebemos. Como tem sido a nossa vida nesse aspecto? Você recebeu algo muito valioso, a salvação eterna e merecida, puramente pela graça. O que você tem feito com esse tesouro que está nas suas mãos? Você tem repartido isso e dado vida a outras pessoas? Ou você tem enterrado essa vida? O que você tem feito com a salvação que foi confiada a ti? Isso fala de evangelismo, essa é a principal missão da igreja. Ir de pregar por todo o mundo, fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-os. O que nós temos feito com esse tesouro da salvação? E durante o louvor eu fui levado a Colossenses capítulo 1, verso 27, onde Paulo fala assim, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Olha que maravilha! Essa é a maior riqueza que nós temos, Cristo em nós. E o que nós temos feito com esse recurso? Ilimitado, insondável, que não tem preço. O que nós temos feito com isso? Nós temos enterrado esse Jesus e impedido que pessoas obtenham vida? Ou nós temos compartilhado e multiplicado isso? Essa vida. E imagine que você tem uma pote de biscoitos mágicos. E esses biscoitos, quem come ele não tem fome mais. Nunca mais tem fome. E você está passando no meio da rua e você vê muitos mendigos. E esses mendigos não têm um migalho de pão para comer, estão sedentos, estão morrendo de fome. E você passa e não distribui esse biscoito, até porque se você der um biscoito, nascem mais 2. Ele é um recurso ilimitado.
Imagina uma pessoa andando com esse pote de biscoitos no meio da Praça 7 e não repartindo biscoitos. Já imaginou isso? O que a gente pensaria de uma pessoa dessa? Que insensível, que egoísta. Esses biscoitos, irmãos, é o Cristo, é a riqueza que nós temos. E Ele é ilimitado. E tem pessoas sedentas morrendo de fome e a gente não reparte isso com os outros. Assim somos nós quando não compartilhamos do Cristo que há em nós. Pessoas que não dão a vida aos outros, que recebemos de graça, por sinal. O que nós temos feito com as vidas que nos foram confiadas? Você tem investido no seu cônjuge? Você tem investido tempo nos seus filhos? Você tem cuidado dos necessitados? São vidas que Deus nos confia. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Você tem enterrado esses dons? Ou você tem buscado aprimorá-los para produzir cada vez mais recursos humanos, sociais, financeiros? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Ele não te deu um dom para ser enterrado. Ele te deu um dom para abençoar outros. O que você tem feito com o recurso financeiro que Deus te dá? O que nós temos feito com o tempo que Deus nos dá? Fui pesquisar, Santo. A média brasileira de redes sociais, hoje, irmãos, está em 3 horas e 31 minutos por dia. Média. Tem pessoas que usam mais, né? E é óbvio que tem pessoas que trabalham com isso, não é esse o ponto. A questão é, o que nós temos feito com o nosso tempo valioso que Ele nos deu? Nós temos nos distraído com coisas fúteis ou temos investido em coisas eternas, valiosas? 3 horas e 31 minutos em redes sociais. E para a gente ler a Bíblia um ano, todo ano a gente gasta 25 minutos por dia. 7 vezes mais os brasileiros têm gastado com redes sociais do que com a leitura da Escritura. O que nós temos feito com esse presente valioso que se chama tempo? Que nós só temos uma vida, né, irmãos? Se a gente acreditasse na reencarnação, ainda poderia justificar. Mas Hebreus 9:27 é muito claro. Está ordenado aos homens morrer uma só vez. Vindo depois, esse dia aqui, ó, de prestação de contas, o juízo. Então nós só temos uma chance, viu? E não sabemos se temos 5, 2 ou 1, tá bom? A nossa vida, a gente pode estar no auge da nossa plenitude, mas pode ser daqui 5 minutos, pode ser daqui 1 ano. Hoje eu estou com a blusa do David me deu e o Júlio deu para o David. Essa era uma blusa do Júlio, nosso irmão. Estava aqui há 5 anos atrás. E um belo dia acidentou de moto e morreu, deixando uma filha pequena, no auge da sua carreira. Por quê? Porque ele recebeu talvez um talento. Ele tinha só 40 e poucos anos de vida. E o que nós temos feito com o nosso tempo hoje? Desperdiçado ou investido, né? E por último, irmãos, recebemos muitos recursos, somos chamados a multiplicar. E o terceiro ponto, haverá uma prestação de contas. Haverá um dia que cada um de nós enfrentará o tribunal de Cristo. E nós sentaremos diante dele, olharemos no olho dele, e ele vai pedir contas de tudo. Tudo. Cada segundo da nossa vida será prestado contas. Cada centavo, cada pessoa, cada palavra que não foi dita para trazer vida para outros será cobrada. E o que nós temos feito com isso? E alguns receberam elogio, outros receberam perda. O servo inútil recebeu perda. Alguns receberam elogios, servo bom e fiel. E independente da abrangência dos dons, né? Obviamente um Billy Graham alcançou mais vidas do que cada um de nós, do que todos nós somados. A questão não é a quantidade, porque foi dado cada um de acordo com a sua capacidade. A questão é a fidelidade.
Deus não vai te cobrar 100 mil almas como Billy Graham? Não. Se ele não te deu a capacidade que Billy Graham tinha. Óbvio que não. Talvez ele vai cobrar 3, 4 vidas. O seu filho, nem o seu filho você evangelizou. Nem o seu filho você dedicou tempo para transferir vida para ele. Olha só a sua mãe, olha o seu irmão. Às vezes são poucas pessoas. Não tem a ver com abrangência. Tem a ver com a fidelidade. Por quê? É proporcional. Deus ele é proporcional. Um médico, ele alcança muito mais pessoas. Ele salva vidas. Um gari limpa o chão. Mas cada um vai ser cobrado de acordo com a sua capacidade. Entende? Olha, você não limpou como deveria. Você fez de má vontade. Não tem a ver com a quantidade, com a abrangência. Tem a ver com a fidelidade. E ele usa uma linguagem de salvação e inferno, né? De perdição. Isso é o mais forte nessa parábola. O servo inútil, ele é lançado num lugar onde há ranger de dentes. E onde, em outros momentos da Escritura, a gente vê isso, irmãos. Isso é o inferno. E é óbvio que Jesus não está dizendo o seguinte, olha, você recebeu a salvação e se você não produzir o que eu te pedi, você vai para o inferno por isso. Não é esse o ponto. Obviamente que não. O que parece que Jesus está mostrando é, como em outros momentos a Bíblia fala sobre isso, né? A relação de Paulo e Tiago é exatamente essa. Paulo fala da salvação pela graça. E Tiago fala um outro aspecto. Se a gente não tem boas obras, é um indício que não somos salvos. Eles não se contradizem. Paulo e Tiago não se contradizem. O que Tiago está mostrando é impossível. É impossível ser alguém alcançado pela graça e não repartir isso. É impossível, é impensável isso. Não tem como pensar alguém que recebeu um presente tão grande, tão maravilhoso, tão precioso e não quer repartir isso com outros. É impossível. Esse é o ponto da parábola. Não é que a salvação é por obras, não é que nós vamos ir para o inferno porque não tivemos boas obras, mas é que se não tivermos boas obras, talvez seja um indício de que não fomos salvos. Porque é impossível. É impossível receber tamanha graça e enterrar. É impossível. A gente tem um desejo natural de repartir, de multiplicar. E eu queria concluir, irmãos, com Mateus capítulo 3, verso 7. Volta um pouquinho aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 3, verso 7. Palavras de João Batista. Quando viu que muitos fariseus e saduceus tinham vindo para onde ele estava batizando, lhes disse, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Olha isso. Deem frutos que mostrem o arrependimento. Não é deem frutos para se arrepender. É o fruto que mostra o arrependimento genuíno. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Irmãos, agora volta comigo lá em Deuteronômio capítulo 20, lá no penúltimo livro da lei, da Torá, Deuteronômio capítulo 20. Olha que interessante, da onde João Batista tirou essa linguagem de machado, de raiz de árvores. Olha que interessante, irmãos, isso aqui me marcou. Deuteronômio 20, 19. Quando vocês sitiarem uma cidade por um longo período de tempo, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores das cidades a golpes de machado, pois vocês poderão comer dos seus frutos. Não as derrubem. Mas, por acaso, acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, vocês poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas. Olha de onde João Batista tira essa ideia, irmãos. Para utilizá-las em obras que ajudem no cerco. Gente, é como se Deus estivesse passando no nosso meio e olhasse para cada um de nós hoje e visse
os nossos rostos, o nosso coração e pensar assim, não, esse aqui faz falta. Esse tem dado fruto. E aí ele olha para a minha vida e fala assim, esse não está dando fruto nenhum. Tanto faz se o Bruno está aqui ou não está. Não vai mudar nada. Às vezes vai até melhorar, porque talvez está atrapalhando. E Deus olhasse para nós e falasse assim, não, essa árvore pode cortar. Essa árvore pode ser cortada, porque ela não faz falta nenhuma. Ela não produz nada. Ela não traz nenhuma edificação. Ela não faz nada para cooperar com o reino de Deus, do qual nós somos embaixadores. Estão entendendo? O que significa o machado está posto à raiz? Qual fruto nós temos dado? Quanto tempo a gente não fala para alguém sobre Jesus de Nazaré, aquele que dá vida eterna a todo que crê, todo que se entrega, todo que o recebe? Quanto tempo, irmãos? Há quanto tempo nós temos enterrado a coisa mais valiosa que nos foi confiada, que é o Evangelho, o Rei, um reino, uma mensagem. E não produzir fruto é egoísmo. Por quê? Porque não basta a gente só entregar a Jesus, olha Jesus, eu fui salvo, toma aqui a minha vida salva. Isso é egoísmo, porque tem outros precisando, tem outros com fome. Então no reino de Deus, na lógica do reino de Deus, não produzir nada é egoísmo. Porque nós recebemos de graça e temos o dever de multiplicar isso. Queria te convidar a ficar de pé e orarmos mais uma vez. Senhor, nós já sentimos o peso do machado nos nossos pés, Pai. E essa não é uma mensagem de medo, essa não é uma mensagem de terror, porque o Senhor é um Deus que já mostrou o tamanho do seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E essa é a maior prova de amor que o Senhor pode ter por alguém, é entregar a vida por quem não merece. Então livre-nos de entender essa mensagem como uma mensagem de terror, de medo, mas uma mensagem de amor, de oportunidade. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de começar de novo. Nós já sentimos um machado nos nossos pés, mas ainda não respiramos pela última vez. Esse é o fim da nossa linha. Mas ainda estamos vivos, Senhor. Ainda haverá uma segunda-feira para muitos de nós, para quase todos nós. E nós temos a oportunidade de começar mais uma vez. Essa é uma mensagem maravilhosa de esperança. Que maravilha, Pai. Que cuidado que o Senhor tem conosco de nos lembrar aquilo que o Senhor tem de mais valor, que é o seu Filho, que nos foi dado de presente. E que nós temos a missão, a nobre missão, como igreja, como cristãos individualmente, de repartir isso, de oferecer a outros esse maná que nós recebemos, que nos livra da fome eterna, do vazio existencial. Senhor, sonda os nossos corações. Nos ajude a nos lembrar onde nós caímos, Pai, assim como a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, onde nós caímos, Senhor. E a partir disso a gente consegue reconstruir a nossa vida com o Senhor. Nos ajude, Pai, ajude a mim, a cada um dos meus irmãos, a lembrar o quão negligente nós temos sido com o evangelismo do Senhor, que não é só ter uma vida digna e correta, isso é o primeiro passo, mas também abrir a nossa boca e declarar o Cristo que vive em nós. Ajude-nos a perceber o quanto temos negligenciado, Pai, os nossos dons, o cuidado com a nossa família, desperdiçado tempo valioso do Senhor que podemos gastar investindo eternamente nas Escrituras, mas temos desperdiçado rolando páginas para cima. E não só desperdiçado, às vezes prejudicado a nossa vida, vendo coisas que não convêm, que não tem nada a ver com o Senhor, com os seus valores. Ajuda a minha casa e os meus irmãos a
perceber, Pai, o quão negligente, falta de mordomia nós temos tido com aquilo que o Senhor nos confia todos os dias, todas as manhãs. E que a gente alinhe a nossa vida, para que no grande dia nós ouçamos servos bons e fiéis. Servos bons e fiéis, vocês foram fiéis no pouco, no seu filho, no seu trabalho, vocês foram fiéis no evangelismo e agora entra no gozo do seu Senhor. É isso que nós queremos ouvir, Senhor. Que seja uma mensagem de esperança para todos nós. Em nome de Jesus. Amém.